Tudo que você encontra ao longo de todo o Antigo Testamento é um plano meticulosamente elaborado por Deus. É um plano em progressão e desenvolvimento, projetado pela mente mais sábia que pessoa alguma nesse universo pode conceber. Sério mesmo que algum de nós vai tentar imaginar que Deus se arrependeu de alguma coisa que Ele fez? Porque as pessoas estão olhando para a lei como se não deu certo. Não. Mudança de lei não é Deus mudando de plano. É Deus cumprindo o plano. Há uma diferença enorme entre uma perspectiva e outra. E nós precisamos entender a inteligência da revelação bíblica. Então é por isso que nós precisamos falar de mudança de lei. Agora, quando eu vejo os pregadores pós-modernos da graça batendo na lei, eu fico pensando, será que de fato eles entenderam por que ela estava aqui? Eles dizem assim, aqui a régua era muito alta. Isso aqui era difícil, oprimia, pesava o homem. Bom, se o problema era a régua alta, na cabeça deles qual a solução? A graça veio nos libertar da lei. Ou tem um grupo que diz que não tem mais, ou tem outro que prega uma graça que veio baixar o padrão. Minha pergunta a vocês, a graça veio baixar o padrão? Como é que sabemos que não? João 17 diz, a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade por meio de Jesus. Então quem define a graça é Jesus. Aí vamos lá. Jesus assim, ouviste foi dito aos antigos, cita a lei de Moisés, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. A maioria de nós não teria dificuldade de cumprir a segunda parte, de odiar o inimigo. Amar o próximo é relativamente mais fácil, mas tem uns próximos, deixa isso para lá. Jesus diz, eu porém vos digo, aí vem o upgrade, a mudança de lei. Amem os vossos inimigos, orem por aqueles que vos perseguem. O padrão baixou ou subiu? Subiu. A lei já tinha padrão moral. Jesus disse, ouviste o que foi dito aos antigos, e cita um dos 10 mandamentos. Não adulterarás, mas ele diz, eu porém vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. O padrão baixou ou subiu? Subiu. Então se ele não veio baixar o padrão, o problema não era o padrão. Se a solução não envolve um rebaixamento do padrão, o problema nunca foi o padrão. Então o que era o problema? A incapacidade do homem de atingir o padrão. E se você entende que o problema é a incapacidade do homem, onde é que a solução tem que se manifestar? Exatamente aqui. A graça não precisaria baixar o padrão, porque ela elevaria a capacidade do homem para debaixo de um empoderamento divino satisfazer não só o padrão anterior, mas um padrão ainda maior. Isso tem que ser entendido, gente. Porque a turma fala de um jeito como se Jesus veio nos libertar da lei. Então ele chegou metendo o pé. Vou livrar vocês desse negócio que oprime. Gente, Mateus 5,17, no Sermão do Monte. Nosso Senhor explica taxativamente, não pensem que eu vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, mas para cumprir. Pensa num texto que me deu trabalho. Porque eu pensava comigo mesmo, peraí Jesus, se o Senhor além de não revogar, ainda vem para cumprir, eu pensava que cumprir era obedecer. Eu dizia, está tudo igual. Só que tudo que nós construímos até agora prova que não está igual. Mas quando eu olhava para essa declaração, eu dizia, não está em harmonia. Então eu ia perguntar para alguns pastores, crentes mais maduros, professores de Bíblia, cara, o que significa a frase de Jesus? Eu não vim revogar a lei, eu vim cumprir. O que é cumprir? Os caras diziam obedecer. Eu dizia, mas se o que você está falando for verdade, e Jesus, além de não revogar o que tem antes, ainda vem para se comprometer em continuar fazendo isso ser cumprido, então não mudou nada. Os caras diziam, não, mudou. Eu dizia, mas de acordo com o que você falou, não, então o que eu falei é que está errado, mas que mudou, mudou. Eu dizia, mas então qual é o certo? E a maioria deles me dizia, honestamente não sei. Alguns diziam assim, até hoje eu nem sabia que tinha dúvida, só descobri a dúvida quando você fez a pergunta. Eu levei anos para descobrir que a resposta estava literalmente debaixo do meu nariz. Onde? Do versículo seguinte, o 18. Se Mateus 5,17, Jesus diz, não pensem que eu vim revogar a lei e os profetas, não vim para revogar, vim para cumprir. O 18 começa com a conjunção explicativa. Por quê? Um dia desse um professor de português me falou isso, eu achei bonito, falei, vou repetir para parecer que eu estudei. Conjunção explicativa, eu acho muito legal falar isso. Mas por que uma palavra de ligação entre um raciocínio que vem sendo construído e a conclusão a que se chega depois? Então ele diz o seguinte, porque em verdade lhes digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Se cumpra aqui tem o sentido de se obedeça.
Então eu vim para cumprir antes, não é, eu vim para obedecer. Se cumpre é o quê? Cumprimento profético. Então Jesus está dizendo, eu vim para cumprir a profecia. A razão de ser do caráter transitório, temporário da lei, que como dissemos não é mudança de plano da parte de Deus, é o cumprimento do plano, é porque a lei tinha caráter profético. Então vamos voltar em Mateus 11:13 que eu citei. A lei e os profetas, não só os profetas, mas a lei, profetizaram até João. A lei apontava na direção de Cristo. Na teologia nós chamamos isso de convergência bíblica. Em João 5,39, Jesus explica para os judeus da sua época: examinais as escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. São elas que testificam a respeito de mim. Tudo na escritura converge nele. Então ele está dizendo, eu não vim meter o pé nisso. Nenhum tio, nada vai sair sem que primeiro se cumpra. Eu vim cumprir. Então sai porque eu sou o cumprimento, não porque é mudança de plano. Quem está entendendo? Então deixa eu dar outro exemplo. Hebreus 10:1 diz, a lei não tem a imagem exata das coisas, e sim a sombra dos bens vindouros. Se eu estendo a mão aqui, sobre o púlpito, eu posso ver projetada, aqui tem luz de todo lado, então não está tão forte, mas eu posso ver projetada a sombra da minha mão. A sombra da minha mão é a imagem exata da mão? Não. Por que não? Não tem a cor da pele, não tem a textura da pele, não tem o efeito 3D, o redondinho dos dedos, mas tem a mesma quantidade de dedo, tem a mesma disposição, o dedão está para o mesmo lado, o dedo minguinho também. Então, ela tem muita similaridade, mas não é a imagem exata. Quando eu olho a sombra, eu conecto imediatamente com a mão. Em primeiro lugar, porque os dois estão no meu campo de visão. Mas mesmo se eu tirasse a mão do campo de visão, eu ainda entenderia o que é a sombra, porque é a sombra de uma figura conhecida, que mesmo se eu não estiver vendo agora, já está na minha mente. Agora tenta imaginar que o que projeta a sombra saiu do campo de visão, mas não é uma figura ou objeto conhecido. Então eu estaria olhando para a sombra e me perguntando, o que será que é isso? E quando é que eu poderia entender? Somente quando o objeto que projeta a sombra entrasse no campo de visão, eu veria que mesmo que não é a imagem exata, eu veria a similaridade e dizia, era isso projetando a sombra. Então vamos lá, a lei não tem a imagem exata das coisas, ela tem a sombra do quê? Bens vindouros. Tudo aquilo que seria concretizado em Cristo na nova aliança, projetava do futuro para o passado, sombras proféticas. O que eram essas sombras? Mensagens codificadas, que só seriam entendidas quando aquilo que projeta a sombra entrasse no campo de visão, eles iam dizer, era isso. E eles não apenas iam reconhecer que era isso, mas eles iam reconhecer, Deus estava prevendo o cumprimento disso muito tempo antes. Então vamos tentar explicar isso melhor. Em João no capítulo 3, no verso 14, Nosso Senhor diz assim, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado. Quando ele fala do Filho do Homem ser levantado, ele está falando da cruz. E ele está dizendo que a cruz, que é evento futuro, até enquanto ele está falando, porque ainda não tinha acontecido, projetou uma sombra. Sobre onde? Números 21, o episódio das serpentes abrasadoras. A geração de Israel que saiu do Egito, no êxodo rumo à terra prometida, enquanto no deserto vira uma infestação de serpentes. São chamados de abrasadoras, porque abrasar é queimar. Eles não apenas morriam da picada do veneno, mas eles sofriam muito, agonizavam antes da morte. O povo aflito clama a Moisés, Moisés clama a Deus, Deus diz, eu tenho uma solução. Deus diz para Moisés, faça uma serpente de bronze. Porque uma serpente era o símbolo da maldição que os assolava. Deus diz, levante uma haste de metal. Então preste atenção, serpente de bronze, uma haste de metal. Qual metal, Senhor? Pouco importa a haste, você decide. Mas a serpente de bronze, levante ela. Por que tinha que ser levantado? Porque de qualquer lugar, daquele acampamento imenso, mesmo quem estivesse à distância e fosse picado por uma serpente, se ele olhasse para a figura da maldição que tinha sido levantada, ele recebia um antídoto sobrenatural e não morria do veneno. Mas se não olhasse, estava lascado. Traduzindo, ia morrer. Vamos para o lado de cá. Quando Jesus faz essa afirmação, do que é que ele está dizendo? Na sequência de João 3,14, vem João 3,16, o versículo mais conhecido da Bíblia do mundo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus está dizendo, há uma maldição assolando a humanidade.
como houve uma assolando o acampamento dos israelitas. Essa aqui está produzindo morte, como aquela produzia, mas diferente daquela, isso aqui traz morte eterna. Essa maldição se chama pecado. Mas está dizendo, assim como lá, Deus aqui tem uma solução. A solução será levantada. E não apenas a solução, mas a solução levantada tem que ser o símbolo da maldição. É por isso que você vai ler em 2 Coríntios 5:21, ele foi feito pecado por nós. O homem que nunca pecou foi julgado como um criminoso, porque a figura da maldição tinha que ser levantada. Mas não é só isso. Deus diz, a serpente tem que ser de bronze. Por que bronze? Porque bronze na tipologia do Antigo Testamento fala de juízo. Quando você passava a porta do tabernáculo de Moisés, qual era o primeiro móvel, o primeiro objeto? O altar do holocausto, onde se fazia o sacrifício pelos pecados. Do que é que Deus mandou Moisés fazê-lo? De bronze, assim como a pia, o lavatório. Porque onde Deus está lidando com o pecado é bronze. Mas quando você entrava no lugar santo ou no santo dos santos, não tem mais nada de bronze. Mesmo madeira tem que ser revestida de ouro, porque bronze fala de juízo. O que é que nós entendemos? Isaías 53 diz, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Deus está dizendo, eu vou julgar um substituto para que vocês sejam inocentados. Agora, assim como aqui, quem era picado tinha que olhar para receber a intervenção, aqui, todo mundo já nasceu picado por esse problema, tem que olhar e reconhecer o que ele fez, se identificar e se apropriar pela fé. Se isso acontecer, ele recebe a maldição contra o antídoto do pecado, chamada justificação. Mas se não reconhecer, está lascado. E diferente de lá, não morre só de forma temporal e terrena, mas eterna. A cruz projetou uma sombra sobre Números 21. Toda a lei estava recheada de figuras proféticas. É por isso que Hebreus 9:9, como lemos, diz, é isto uma parábola para o tempo presente, porque tudo comunicava o que viria. Então vamos lá. Quando João Batista apresenta publicamente Jesus, ele declara, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Diferente de muitos de vocês, eu tive o privilégio de nascer e crescer num lar cristão. Meu primeiro presente antes de nascer foi uma Bíblia. Lá em casa nós fomos alfabetizados, já aprendendo a ler a Bíblia, e tinha que ler a Bíblia todo dia desde criança. Só que criança não pensa em termos de alegoria, pensa em termos de literalidade. Quando eu via João Batista dizendo, eis o Cordeiro de Deus, vi uma imagem aterrorizadora na minha mente. Imaginava um cordeirão andando em pé com roupa de homem. Mesma coisa quando eu li Apocalipse. Ou quando cantava na igreja do Cordeiro. Sério, gente, para mim era perturbador o que vinha na mente. Agora, você acha que os adultos que ouviram João Batista tiveram dificuldades que eu? Não, todo mundo entendeu a alegoria. Quando ele diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o que é que ele estava dizendo? Ele está dizendo para o povo dos seus dias, gente, assim como por séculos, séculos, séculos e séculos, gerações, 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 nós temos visto um animal inocente morrer para o perdão dos nossos pecados, um substituto. Ele é o substituto anunciado profeticamente em todos os sacrifícios. É por isso que Paulo escreve aos Coríntios e diz que Cristo é o nosso Cordeiro Pascal. Cristo está para nós como o Cordeiro da Páscoa estava para eles. A lei profetizava a vinda do substituto. Jesus diz, Abraão viu o meu dia e se alegrou. Quando é que Abraão viu o seu dia? Quando Abraão disse para Isaac, Deus proverá para si o cordeiro, meu filho. Ele estava dizendo, não só você escapou da morte, um dia cada um de nós escapará, porque há um substituto. Toda a lei profetizava a vinda do substituto. Agora vamos entender. Tem sacrifício literal de animais no Novo Testamento? Não, mas Jesus explica. Eu não vim revogar o sacrifício, eu vim cumprir. Tudo o que eles anunciavam se cumpre em mim. E porque já se cumpriram, como mensagem profética, não são mais necessários. Então vou repetir o que eu falei antes. Mudança de lei não é mudança de plano, é cumprimento do plano.